Colossenses capítulo 2, versículo 9 ao 15. A gente vai dar continuidade à exposição, né, que nós fizemos na sexta-feira, lá em Itaboraí. Nós vamos dar continuidade aqui em São Gonçalo. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 9 ao 15. Porquanto em Jesus, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Jesus Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em Jesus Cristo, nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Cristo, com ele, perdoando todos os nossos delitos ou pecados. 14:15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela mesa e a ceia do Senhor nessa manhã. E agora queremos continuar te adorando, não só com os louvores, com os símbolos sagrados que desfrutamos do pão, do vinho nessa manhã, mas queremos mais do Senhor nessa manhã. Queremos nos alimentar da palavra. Fala conosco, enche o nosso espírito, nossa alma, nos preencha com tua presença. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então, se você for ver o versículo 6 e 7, Paulo ele tem um coração de cuidado com a igreja. E o versículo 6 do capítulo 2, Paulo diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então, Jesus Cristo é uma pessoa tão gloriosa, mas também ele é muito acessível. Ele está muito próximo, ele está muito, assim, querendo ser recebido no nosso coração. Mas como que eu recebo Jesus? Crendo. Romanos 10:17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por meio de ouvir a pregação agora, nesse instante, nesse momento, essa fé é gerada no seu coração. Isso é receber Jesus. João capítulo 1, versículo 12, Jesus falou: Mas todos quantos me receberem, eu lhes dou o poder de se tornarem filhos de Deus. E no versículo 13 ele diz: Exceto aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, receber Jesus é nascer de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, receber Jesus. Só que não basta crer que Jesus é o seu Salvador. Tem que ter comprometimento com o Senhor. É igual casamento. Ninguém casa para viver sozinho, para viver a sua própria vida. Você casa para ser aliançado com a pessoa. E até mesmo depois que a pessoa morre, é difícil você desagarrar dela. Porque é muito tempo junto, é muito tempo convivendo, andando junto, e faz as coisas junto, faz compras junto, irmãos. Esse é o mesmo comprometimento que você tem que ter depois que você recebe Jesus. É como um casamento, irmãos. Receber Jesus é casar com ele, é andar com ele, é morar com ele, é viver nele. É isso que Paulo diz aqui: andai nele, casa com ele, seja parte dele, habite nele. Só que lindamente Paulo diz: como que isso pode ser real na minha experiência cristã? Paulo diz: você tem que estar, no versículo 7, radicado em Jesus Cristo. O que é ser radicado? Você tem que permanecer nele. Você não pode acordar amanhã, na segunda-feira, e largar Jesus. E voltar para Jesus na terça. E largar Jesus na quarta. E depois volta para Jesus na quinta. E na sexta você se lembra de Jesus? Não, irmão.
Você tem que perseverar. O estar radicado é estar firme nele. Tem um hino da harpa que diz firme nas promessas do Senhor Jesus. Tem que estar firme. Segundo, Paulo diz edificado. Nós somos como pedra numa casa. Tá vendo essa casa aqui? Essa casa está edificada. Se você tirar qualquer parte dessa casa que usaram como pedra para a estrutura da casa, a casa cai. Então, Jesus não quer que a sua casa caia, amém? A casa espiritual, que é você, que é o templo do Espírito Santo, Deus quer que essa casa que ele falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja somos nós. E nesse processo de edificação, a gente precisa fazer o que Paulo diz, ser confirmados na fé. O que é ser confirmado na fé? É continuar andando naquilo que você creu. O que você creu, em quem você creu? Você creu em Jesus, então tem que permanecer na fé que Jesus te deu. Permanece, nas circunstâncias. O marido morreu, não tem dinheiro, não tem compra. Vou te falar uma coisa, Paulo diz, confirme a sua fé. Sua fé não está baseada nas circunstâncias. Sua fé está baseada em Jesus. O que é a fé? Hebreus 11:1, Paulo diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Então a fé tem poder para te firmar. E Paulo vai terminando dizendo no versículo 7, tais fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então a motivação para receber, andar em Jesus, ser radicado, edificado, confirmado, instruído, é para que você cresça. Mas como? Qual é a possibilidade de eu crescer? É o versículo que eu li, o versículo 9. Quando Paulo, olhando para a igreja de Colossos, Paulo diz, toda possibilidade é real para que vocês sejam uma igreja radicada, uma igreja edificada, uma igreja confirmada, uma igreja instruída, uma igreja que cresce. Não é crescimento para fora, amém, irmãos? Vão vir aqui na Joana, no próximo mês, vai ter 10 mil pessoas. Eu não quero isso, amém? O crescimento é para dentro, amém? Tem que crescer para dentro. Vai crescendo interiormente. Como? Olha o versículo 9, Paulo diz, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a maneira para você ver todo o plano de Deus é olhando para Jesus Cristo, para a pessoa de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Dá um pulinho em João. Você puder ir, Evangelho de João, vou te mostrar. Por que Paulo fala de toda a plenitude da divindade? Porque Paulo quer falar o que João explicou no capítulo 1. No versículo 1, nós vamos ler até o versículo de número 5. Evangelho de João é Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto evangelho. Mas eu vou lendo para adiantar. Diz assim, versículo 1 a 5. Evangelho de João 1 a 5 diz assim, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus. Olha, se lembra lá de Colossenses 2:9 que nós lemos? Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Quem é Jesus? É Deus, irmão. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aleluia! Quem é Jesus? Quem é Jesus? É Deus. Por que Jesus é Deus? Porque em Jesus está a plenitude do Pai. Quando você olha para Jesus, quem você encontra? O Pai. Se lembra que Filipe perguntou? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus virou para ele e falou assim, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Que graça há nessa verdade de Colossenses 2:9, que nele habita a plenitude do Pai. E a Jesus vai em encontro do Pai. Você encontra o Pai, a vida do Pai, a glória do Pai, a majestade do Pai. E por quê? Olha só, quem é Jesus, versículo 2 de João, capítulo 1?
Jesus estava no princípio com Deus. Irmão, você sabe aonde Jesus estava quando ele não havia se encarnado? Ele estava com o Pai, irmãos. Estava lá com o Pai. Dá um pulinho no versículo 18. João 1,18. Vamos ler? Todo mundo junto. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem? Aonde Jesus estava? Dentro do Pai. Lá antes de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus estava dentro do Pai, morando no Pai, coinerindo com o Pai, amalgamado com o Pai, irmãos. Por isso que lá, Colossenses 2,9, Paulo diz, nele, em Jesus, irmãos, está toda a plenitude da divindade. Por isso que nós não adoramos Maria, amém, irmãos? Não adoramos São Pedro, não adoramos São Jorge, não adoramos nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum bispo, nenhum homem. Porque o único que revela a Deus Pai é o Filho. O Filho estava dentro do Pai. E olha agora que coisa linda, voltando para o capítulo 1 de João, versículo 3, diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, que é Jesus. Irmão, olha para esse universo. O sol, a lua, o mar, as estrelas, os animais. Olha o que João diz. Tudo foi feito por intermédio de Jesus Cristo. E diz assim, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Se o Pai não tivesse o Filho na obra da criação original, nada no universo existiria. Mas Jesus, irmãos, é a palavra de Deus que sai de Deus. Por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Moisés diz que haja luz e houve luz. Qual é o haja de Deus? É Jesus. A palavra de Deus que sai do Pai é o Filho. E aqui, olha o versículo 4, que lindo. A vida eterna, aqui a palavra vida no grego é a vida zoé. A vida zoé estava nele, aleluia, e a vida era a luz dos homens. 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. Então, quem é em quem habita toda a plenitude da divindade, voltando para Colossenses capítulo 2, versículo 9. Quem é essa pessoa? Gloriosa, criadora, excelsa, magnífica. É Jesus, irmãos. Por isso que o nosso culto, a nossa reunião não é em torno de coisas, de pessoas. É de Jesus. Porque voltando para Jesus, nós encontramos tudo que a nossa alma necessita. Você quer ser completo? Volte para Jesus. Você quer conhecer o Pai? Se aproxime do Filho. É o Filho que te leva para o Pai, porque é Ele que é Deus. Então, irmãos, voltando aqui para Colossenses 2, versículo 9, agora indo para o versículo 10, já que eu sou salvo, recebi Jesus, ando nele, e Jesus é essa pessoa completa. Se Jesus é pleno do Pai, quem crê em Jesus, recebe Jesus, anda com Jesus. Se lembra? Lá os irmãos de Itaboraí sabem que eu expliquei o que é andar em Jesus. É andar peripatel, se lembra? E andar estoiquel. O que é o andar peripatel? É o primeiro tipo de andar, é um andar desordenado. Sem eficácia, sem direção, sem saber para onde você está indo. Mas o segundo tipo de andar, do versículo 6 de Colossenses 2, é o andar estoiquel, é o andar com direção, com meta. Se você está andando com meta, com direção em Jesus, olha o versículo 10 do capítulo 2, Paulo diz que não há nenhuma coisa elementar na sua vida que não seja plena.
Paulo diz assim, também nele, se você anda, porque você recebeu Jesus como seu Salvador, Paulo diz, você está aperfeiçoado. Você entendeu, irmão? Você crê nisso? Ah, mas eu sou cheio de fraqueza. Em mim parece que tem um animal que luta na minha alma e que tenta me conquistar. É normal. Se você sente fraqueza, parece que você não está conseguindo, é porque você foi salvo. Se você não tem fraqueza, era para você estar no céu. Está do lado de Jesus reinando agora. Para na manifestação futura você vir com ele. Não, irmão. Ainda não. É Romanos capítulo 7. Ainda há uma luta a ser travada. Paulo diz, né? O bem que há em mim, esse não faço. Mas o mal que há em mim, esse eu faço. E Paulo vai colocar a culpa numa pessoa. Ele diz, não sou eu quem faz, mas é o pecado. É o maldito do pecado que habita em mim, que me faz errar o alvo. Eu tento cuidar da minha família, eu erro. Eu tento cuidar dos meus filhos, eu erro. Eu tento cuidar das coisas da minha casa, eu erro. Eu não consigo. Mas eu tenho uma notícia que você tem que ver o versículo 10 no prisma de Cristo. Em Cristo. Não é em você que você está aperfeiçoado. É em Jesus. A palavra grega tem um significado de remendados. Mas quando você olha para você, não parece que você está todo arrebentado? Você está num conflito, numa luta. Mas Paulo diz, vocês estão aperfeiçoados em Jesus, irmão. A vida cristã não é ficar olhando para o seu umbigo, amém, irmão? Para de ficar olhando para o seu umbigo. Ah, coitadinho de mim. Ah, eu sou um fracassado. Ah, não consigo. Ah, eu vou morrer. Ai, não dá jeito. Ai, não sei. É igual aquele comercial. Ô céu, ô vida, aquele bichinho que botava a cabeça no... Não, irmãos. Em Cristo, irmãos, você é perfeito nele. Há uma experiência bela no Antigo Testamento sobre isso, que Deus deu uma promessa para Abraão. Falou, Abraão, daqui uns dias eu vou vir, Sara vai se tornar mãe. E Sara ficou atrás da porta rindo. A mulher com quase 100 anos, não menstruava mais. Abraão com 90 e poucos anos, não tinha mais força para fazer nada. E Deus diz que ia dar um filho para ele. E Sara ri, irmão, e não creu. E Sara virou para Abraão e falou, Abraão, para com essa bobagem. Negócio que Deus falou, arruma aí uma mulher nova e coabita com ela. Abraão falou, então tá, Sara. Pegou lá e veio Agar. Trouxe aquela menina nova e ele coabitou com a Agar. E Agar engravidou e teve um filho. E a coisa mais incrível é que eles, por desobedecer a Deus, eles ficaram 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Você imagina, você já ficou sem ouvir a voz de Deus? Não é terrível? Você quer uma resposta de Deus, você quer a presença de Deus. E quando Deus apareceu para Abraão depois de 13 anos em Gênesis 17, versículo 1, o texto lá no Antigo Testamento diz assim, Deus falando para Abraão, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Como assim que Deus já havia falado sobre perfeição, aperfeiçoamento para Abraão? É porque o plano de Deus, irmãos, é que Deus não quer que você se mova nos seus sentimentos, na sua razão, naquilo que você acha, naquilo que você pensa. Você tem que andar olhando para a perfeição de Jesus Cristo. Estando em Cristo, Paulo diz, somos aperfeiçoados. A palavra que Deus fala para Abraão, ele usa a expressão hebraica El Shaddai. Sabe o que significa El Shaddai? As mães aqui vão entender o que eu vou falar. Quando você tem um filho, a primeira coisa que a enfermeira faz é levar o filho para o seu seio. Porque quando você amamenta, você fortalece seu filho com colostro. Traduzindo no hebraico, a palavra El Shaddai significa que Deus é uma mãe que quer nos alimentar. Não é que Deus é uma mulher, entenda? Não estou falando heresia, entendeu, irmão?
Estou falando que a suficiência de Deus é maior em todas as coisas para suprir o que você precisa, irmão. Então para de tentar agir quando Deus não quer agir, tentar se mover quando Deus não está se movendo, irmão. Seja perfeito em Jesus, por quê? Olha o versículo 10, a parte B, Paulo diz assim: Cristo, aleluia, é o cabeça de todo principado e potestade, irmão. Por que a gente pode ser perfeito em Cristo? Porque a cabeça que a gente tem é superior a tudo, irmãos. E o que acontece às vezes? A gente vive uma vida cristã sem o encabeçamento de Cristo. A gente faz o que quer, faz o que acha, a forma do que quer, a maneira que quer. Não, irmão. Vamos ficar debaixo do encabeçamento do Senhor. Ou seja, o que isso quer dizer? É que Cristo é que tem que ter a liderança da sua vida. Não é a sua vida que está na sua mão. Ah, não, eu sei o que fazer, eu sei para onde ir. Não, irmão. Paulo está dizendo, Cristo é o cabeça de tudo neste universo, benigno ou maligno. Já sabia disso? Até os demônios são submissos a Jesus. Os anjos caídos são submissos a Jesus. Principados e potestades são submissos a Jesus. Gabriel, que era um arcanjo benigno, é submisso a Jesus. Miguel, que é um anjo benigno, arcanjo, é submisso a Jesus. Então, irmão, por que você não quer se submeter a Jesus? Se submeta, se renda. Para de ficar lutando. O que a gente faz? A gente fica lutando contra o encabeçamento de Cristo. Cristo quer guiar a gente para a esquerda. A gente fica insistindo igual Jonas. Jonas pega o barco, vai para Nínive e vai pregar a palavra. Jonas entra no barco e decide seguir o caminho dele, irmãos. É por isso que às vezes as coisas na sua vida não dão certo. É porque você está seguindo o seu próprio caminho, seus próprios passos, a sua própria direção. Não, irmãos. Não sejamos como Jonas, amém? Que desobedeceu à voz do Senhor. E quando ali Deus permitiu que aquela embarcação fosse revirada de um lado para o outro, e aqueles que estavam no barco perguntaram: o que está acontecendo? Nós já oferecemos culto à nossa divindade. Jonas falou: o problema sou eu. Irmão, Deus balançou o mar para sacudir o coração de Jonas. Não seria isso que está acontecendo com você? Porque Cristo é a cabeça da sua vida, irmãos. Você não é o cabeça, você não é o líder. Ah, não, a minha casa é minha, os meus filhos são meus, o trabalho é meu, o dinheiro é meu. Esquece isso, criatura. Se você recebeu Jesus, está andando em Jesus, como Paulo diz aqui, que você reconhece Jesus, que é o Filho de Deus eterno, que é a segunda pessoa da Trindade, por que não oferecer tudo que você tem a Ele? Entrega a Ele a sua casa, entrega os seus filhos, entrega o seu trabalho, entrega o seu coração, entrega a sua vida. Olha o 11, Paulo diz assim, ó, nele, em Jesus Cristo, também foste circuncidado. Depois que Abraão gerou Ismael, lá em Gênesis 18, Deus falou, anda na minha presença e ser perfeito. Deus olhou para Abraão e falou, ele vai continuar errando, então tem que meter a faca em Abraão. Circuncidar é... Quem já ouviu falar aqui, não fica escandalizado não, é igual uma cirurgia de fimose. A criancinha não tem um menininho? Pega o prepúcio e corta a pelinha para que a membrana, né, se mova. Você imaginou, irmão, que Abraão, por desobedecer a Deus, Deus teve que meter a faca em Abraão? E aqui Paulo diz, nele foste circuncidados não por mãos humanas. Circuncisão no Antigo Testamento era física. E no Novo Testamento, o que é circuncisão? É a obra que Cristo operou na cruz para te salvar, mas essa cruz ainda está operando para te matar diariamente. Tem uma cruz diária para nós, irmão, a circuncisão de Cristo na minha caminhada. Ah, por que eu estou passando por isso? É a cruz de Cristo, irmão. Mateus 16, 24. A experiência cristã não é um lugar no céu com flores e uma coroa
e sem sofrimento. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Paulo diz, a circuncisão não é por mãos. Olha como ele diz no versículo 11, mas no despojamento da sua carne, irmão. Para Deus tratar com Abraão, ele teve que cortar a carne de Abraão. A cruz é para tratar com o seu velho homem. A sua antiga maneira de viver, a vida que você quer viver, irmão. A cruz é para terminar com a gente. Paulo diz aos Coríntios, em nós opera a morte. Você está passando pela morte, você ainda não morreu, né? Mas a experiência diária de sofrimento é Deus despojando, te circuncidando todo dia. Deus vai cortando a sua carne, e faca na carne, faca na carne, faca na carne. Daqui a pouquinho você fala assim, meu Deus, eu não consigo mais. Deus só vai querer o seu coração se ele for circuncidado espiritualmente, irmão. Deus não quer um coração onde ele não pode entrar, ele não pode penetrar, ele não pode falar, ele não pode viver, irmão. É isso que Paulo está dizendo. A cruz opera em nós a morte. Mas Paulo é lindo, vírgula, ele diz assim, mas em vós opera a vida. Aleluia! Já percebeu que você está lá no fundo do poço, chega uma pessoa, bate na sua porta e fala assim, sabia que eu estou precisando de oração? Você fala, não tem nem força. Aí você ora pela pessoa, irmão. A cruz destrói o nosso eu. Circuncida a nossa carne. Mas a cruz faz que a vida de Cristo flua do nosso coração para as pessoas. Em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Como que isso opera? Olha o 12. Capítulo 2, versículo 12. Paulo diz, como que é isso? Tem que ter um caminho. A cruz tem que te terminar de uma vez por todas. Se você é um crente muito vivo, eu tenho uma boa notícia para você. Cristo quer terminar com essa vida boa que você tem, amém? Essa vida fácil, essa vida sem perseguição, sem sofrimento, sem perder. Não, irmão, olha o 12. Tendo sido sepultado. Não sei se você está entendendo isso aqui. Sepultado juntamente com ele, ó, imergido, irmão. Não sei se você conhece essa doutrina, isso aqui é chamado da nossa co-crucificação com Cristo. Aquela cruz que Cristo morreu, quem morreu junto com ele? Você e eu. Aquela cruz que depois o corpo dele é tirado e ele é sepultado, Paulo diz, nós somos sepultados com Cristo. Olha só, juntamente com ele aonde? No batismo. O batismo de água só prefigura o verdadeiro batismo espiritual, que somos colocados na morte de Cristo, no sepultamento de Cristo. E olha só, Paulo continua, no qual igualmente, aleluia, fostes ressuscitado pela fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. O que Paulo está dizendo? A cruz é para ele e é para mim. Amém, irmão? Você quer vida cristã sem cruz? Não é vida de igreja, irmão. Vida de igreja é sofrer, é perder. É quando você vai lá na conta, não caiu o dinheiro. Igual a irmã lá, que a moça morre, ela tem que ficar com os netos. É a cruz que está operando, irmão. É aquele filho que você quer tanto que esteja do seu lado e ele apronta contigo. É aquele filho que ganhou uma segunda vida e ele continua aprontando, irmãos. É porque em nós opera a morte. Nós somos mortos com Cristo na cruz, fomos sepultados com Cristo, mas também Paulo diz, ressuscitamos pela fé no poder de Deus, mediante a ressurreição de Cristo e com Cristo, irmãos. Vida cristã não é vida só de igreja, é vida de crucificado. Gálatas capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim, estou crucificado com Cristo. Você está? Você tem deixado a cruz operar no seu eu? Tem desmontado seus alicerces, sua segurança? Se não, irmãos, é difícil você reconhecer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
tem que reconhecer que a obra de Cristo na cruz não só te salvou dos seus pecados e te prometeu uma esperança futura que vai ser o reino que vai ser estabelecido nessa terra, mas é muito mais que isso. Deus quer que você viva uma vida que ele falou em João 15. Se vós estiverdes em mim e eu em vós, vós dareis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, a vida cristã é isso aqui, ó. Olha para mim aqui. Ó, é Cristo e você unido. É Cristo em você, você em Cristo. É Cristo em você, mais em Cristo e mais Cristo, mais Cristo. Daqui a pouquinho as pessoas vão falar assim: Rosana, você não é mais você. Eu não sou mais, não. Não, tem outra pessoa em você. Quem é que... Mulher que engravida. Tem quantas vidas dentro de você, Joana, quando você teve... Quando o Raniel entrou em você? Era você ou é ele? Era ele? Era você. Mas a mulher que tem filho, o sentimento que você tem é que aquela vida é sua ou que aquela vida faz parte de você? Faz parte. Irmão, assim é Cristo em nós, irmãos. Gálatas 2:20, Paulo diz que pela fé, nós morremos com Cristo. E essa fé que nos trouxe esse elemento da morte de Cristo, ela fez uma operação cirúrgica em nós. E agora tem outra vida morando dentro de você. Deixa eu te fazer uma pergunta. As irmãs aqui que tiveram filhos e ficaram com a barriga 8, 9 meses, vou fazer uma pergunta. Vocês andavam correndo por aí? Pulava a cerca e fazia bagunça? Como que é? Como que o médico fala para a mulher grávida? Tem que repousar, senão vai abortar a criança. E agora tá na moda, mulher grávida na academia puxando feto. Qualquer dia o feto vai sair, meu filho. Tem que repousar, irmãos. Se você creu em Jesus, Cristo habita em você, descansa nele, amém, irmão? Fica com ele, anda com ele, deixa ele, ele sabe o melhor para a sua vida. Você não precisa tentar ficar resolvendo a sua vida, tentando fazer o que você quer fazer. É isso que Paulo está dizendo no versículo 12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Agora vamos para o 13, Paulo diz assim, e vocês que estavam mortos, aleluia, a cruz não só me une a Jesus, mas a cruz também me salva das transgressões, da incircuncisão da carne, do meu eu, do diabo, de Satanás, do mundo. A cruz faz assim, ela me arranca do mundo. Por isso que você... Aonde você poderia estar essa manhã? Olha a irmã. Atrasou, mas chegou, veio, trouxe a filha, irmão. Fugiu, irmão. Com a deficiência do irmão. Olha o irmão aqui. E à noite ele vai estar congregando com outros irmãos no Marambaia. Sabe por quê, irmãos? Olha o que Paulo diz. Vocês estavam mortos, transgressores, incircuncisos. Olha agora, vírgula, mas ele te deu vida, aleluia, perdoando todos os seus pecados. Não tem nenhum pecado que Satanás possa trazer e falar assim, Rosane, você é uma pecadora miserável, tem que falar para ele assim, sou mesmo, mas ele pagou os meus pecados na cruz. É isso que ele teme, não é se você é bonzinho, se você é religioso, se você vai na igreja, se você toma ceia, se você foi batizado nas águas, não. É o que Satanás teme. Olha o versículo 14. Paulo diz assim, na cruz Cristo cancelou as suas dívidas. O que Satanás tinha? Vou te mostrar o que ele tinha. Como que Satanás nos prendia? Era assim, ó. Todo pecador, Satanás foi colocando um escrito de dívida, pecado. Fábio, pecado. Derek, pecado. Jaqueline 1 e Jaqueline 2, pecado. Mara, pecado. Todas as vezes que a gente tentava chegar na presença de Deus, Satanás falava assim, se registro de compra é meu. Aí Deus falava, é verdade, rapaz.
Não é assim? Quando você compra uma propriedade, alguém pode invadir sua propriedade, o que você tem? Um documento legal, registrado sobre ali, né? Reconhecido em cartório, que aquela propriedade. Era assim que Satanás tratava a gente, antes de Jesus vir. Mas quando Jesus foi à cruz, morreu, Satanás, quando ele desceu lá no Hades, no inferno, Satanás chegou para Jesus e falou aqui, Jaqueline está aqui, está assinado e autenticado. Jesus está lá, ó. Terceiro dia, domingo como esse. Satanás com escrito, e aquele corpo começou a fazer assim no túmulo. O espírito entrou em Jesus de novo. E Satanás pegou o seu escrito e o meu fez assim. Aleluia, irmão! Ele rasgou aqui, ó. É isso que Paulo diz, tendo cancelado o seu escrito de dívida, que era contra nós, o qual era prejudicial, ele removeu, encravando ele na cruz do Calvário. Ele pegou assim e falou assim, acabou, Satanás. E olha agora o versículo 15. E ele desempregou o diabo. A palavra grega é catargeu. Qual é o trabalho do diabo? Não tem mais trabalho. Rasgou o escrito de dívida. Aonde Satanás prendia a gente? No inferno. Jesus falou assim, cadê a chave? Satanás, não, esse quartinho é meu. Jesus falou, me dá a chave. Me dá a chave aí da casa aí. Me dá a chave, gente, da casa. Eu tenho que fazer teatro, gente. Diz que eu não gosto de teatro. Ele estava com a chave. A chave lá. Aí Jesus pegou e falou assim, mano, ele falou, não vou dar não. Mas já tinha morrido, irmãos. E ressuscitado. Qual era a chave do diabo? A chave é chamada de, em 1 Pedro, de chave do inferno e da morte. Pega a chave dele. Foi assim. Satanás falou, e agora? Perdão que eu vou falar. Jesus deu um chute no bumbum do diabo, botou ele para fora e falou, tranca a porta agora, anjo. Trancaram a porta. O diabo fica agora batendo. Quem que vai morrer amanhã? Jesus falou, quem domina a morte sou eu. Sabia que só morre quem Jesus quer? Você acha que acidente que acontece por aí é o diabo? Você está enganado, irmãos. A chave. Ele perdeu a chave de casa. E do inferno? Ninguém vai para o inferno sem que Deus permita, irmãos. Tem gente... O irmão estava comigo, tinha um respeito à religião afro-descendente. Tinha um negócio... Quando o irmão viu a macumba, o irmão falou, desconjuro, meu Deus. Eu falei, irmão, você está com medo de macumba? Você tem que ler a Bíblia. Colossenses 2,15 diz assim, ele despojou os principados e potestades, publicamente expondo eles ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele tomou a chave e falou assim, Rosana, seja livre. Nunca mais a morte pode nos alcançar sem que ele queira. E o inferno não é para gente. O inferno é para os demônios e os anjos caídos, a besta, o falso profeta e o anticristo. A nossa promessa, irmãos, é que na cruz, Cristo, Paulo diz aqui, né? Ele perdoa todos os nossos pecados. Não tem mais nenhuma acusação. Como nós ceamos nessa manhã. Serve a ceia para Jaqueline. Como nós ceamos nessa manhã. Como nós olhamos para a cruz, né? E tudo que Jesus Cristo fez. Essa é a palavra, amém, irmãos? Jesus é uma pessoa gloriosa e ele operou uma obra perfeita. O diabo não pode te jogar no inferno. Ele não tem a chave de casa. A chave do inferno e da morte estão nas mãos de Jesus. Não tem nada mais dele. O que ele é? João Calvino dizia que ele é um gato desdentado, amarrado numa correia
celestial. Quem já saiu, viu gente andando? Tem cachorro? Como que sai com o cachorro? Mete a correr. Quem é o diabo hoje? O diabo é um cachorro feroz que Deus, nas suas correias eternas, vai para a esquerda, Satanás. Pá! Só que endeusaram o diabo. Conversa com o diabo. Quem é você? É só Zé Pilintra. Ele não tem nome, irmão. É trancar a rua. Aonde está isso, irmão? O nome dele é Diabolos, opositor de Deus. E Satanás, o que se levanta contra Deus. Ele não tem nome, ele é um caído. E Jesus derrotou ele na cruz. Então, nessa manhã, se apropria, amém, irmãos? Viva como um crente vitorioso, que Cristo venceu em seu lugar e hoje você pode vencer em Jesus Cristo. Então, que a gente passe, né, essa semana desfrutando, como Paulo diz aqui em Colossenses 2,15, triunfou dele na cruz. Ele triunfou. Não fique preso a seus pecados. Pecou, o que é que eu faço? Paulo diz, João, né, melhor dizendo, ele diz, temos um advogado. Ah, eu pequei, eu errei, não sei o que fazer. Temos um advogado. A palavra grega é paracletos. Temos um advogado junto ao Pai. Errei, vai para Jesus, e Jesus vai advogar a sua causa como? Pai, olha para os meus escravos. Olha a minha mão, Pai, furada. Você sabia disso, que tem um homem com as mãos furadas no céu? Homem mesmo, igual o Derek e eu, igual você. Com as marcas da coroa. Você lembra quando ele ressuscitou e apareceu e Tomé não creu? Ele ressurreto, ele falou aqui, ó. Olha o furo aqui do prego. Tá aqui ainda. Olha a minha mão, bota aqui o dedo. Olha, bota o dedo do meu lado da frechada que eu ganhei na cruz. Irmãos, temos um Deus eterno, o Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, em glória nessa manhã. Ah, tô fraco, vai para Cristo. Não tenho força, vai para Cristo. Quero ser salvo, vai para Cristo. Tô deprimido, vai para Cristo. Tô ansioso, vai para Cristo. Irmão, não deixa de ir para Jesus. O nosso caminho é Cristo. É a sua pessoa e a sua obra completa. Te louvamos nessa manhã. Agradecidos pela tua tão grandiosa obra de salvação, que nós mesmos não conseguiríamos realizar. Éramos tão fracos, igual Abraão, Senhor, que se recebeu a promessa e duvidou. Mas o Senhor apareceu para Abraão e falou, eu sou todo suficiente para ti. Senhor, se revela para nós, em toda a sua suficiência, como o nosso grande El Shaddai, aquele que tem todo o poder para nos abençoar, nos ganhar inteiramente. Senhor, nós precisamos de ti, mesmo se a nossa carne pular igual a de Abraão. Nós queremos fazer uma obra na carne para te agradar, gerar Ismaéis em todos os lugares. Tem misericórdia de nós. Nos dê essa verdade da cruz para operar em nós, como o Senhor circuncidou Abraão, Senhor. O Senhor já fez essa obra há 2000 anos atrás, que é real. E hoje podemos nos apropriar da sua morte, aleluia, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão. Senhor, não nos deixe viver em nós mesmos. Nós queremos viver unidos ao seu Filho, unidos à cruz. Como Jesus mesmo falou, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Nos ensina, Senhor, a negar a nós mesmos. Aquilo que nós achamos que é nosso, que é para o nosso bem, o nosso melhor proveito. Tem misericórdia de nós. Nós queremos oferecer aquilo que o Senhor nos deu no seu altar, Senhor. Como Abraão, que depois que recebeu a promessa, o Isaac, ele subiu Moriá, Senhor, levando lenho, o cutelo, para oferecer aquilo que o Senhor havia dado. Nos ensine a devolver o que o Senhor tem nos dado. Não é dinheiro que falamos, mas é nossos filhos, nossa casa, nosso carro, nossos bens, Senhor. Queremos oferecer tudo no altar do sacrifício nessa manhã, para que o Senhor ganhe o nosso coração, como Abraão ali, que pegou o cutelo e quando ele foi matar
matar Isaac, o Senhor bradou e falou: não faça tal coisa, porque o cordeiro já está pronto. Obrigado, Senhor. O Senhor provenha tudo na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na vida da igreja. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Nós oramos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.